Ora viva! Ora viva! Ora viva! Ora viva! Ora viva! Sejam bem-vindos a mais uma live. Quem quer vos falar é Milton Sebastião e hoje pontualmente estamos aqui para mais uma live 21 horas de quarta-feira, como de costume, ou melhor, como de costumeiro. Temos programado 4 lives especial 2022-2023 e, no entanto, nós vamos ficar durante estas 4 lives a falar de temas bastante pertinentes. Esta é a segunda live das 4 lives que vão ser transmitidas para todos vocês, para que efetivamente possamos aqui partilhar alguns conteúdos bastante importantes, para que nós falamos que o ano 2022 para 2023 carregados de energias bastante positivas e realmente possamos ter ciência daquilo que a gente pretende. O objetivo dessas lives é despertar em você a mentalidade não só de vencedor, mas como também despertar em você a necessidade, sobretudo, de refazer os planos da sua vida e tomar norte e liderança da sua vida. Meu nome é Milton Sebastião, eu sou formador, sou palestrante transformacional e tenho ajudado muitas pessoas naquilo que é a identificação dos seus propósitos, missão de vida e norteá-los para que eles possam ter segmento daquilo que realmente pretendem. Então você seja bem-vindo a esta live. Qual é o tema desta live? O tema desta live é: faça a diferença. Como superar crises e transformá-las em oportunidades. Nós vamos aqui debruçar sobre essa temática e eu vou partilhar com você experiências que podem lhe ajudar em transformar todas aquelas que são as suas crises em oportunidades. Então você deve ficar aí do outro lado, você deve ficar aqui comigo, porque vão ser bastante construtivo aquilo que vai ser partilhado, e você tem a oportunidade também de interagir diretamente comigo, falar comigo, e vamos juntos partilhar essa energia, essa força positiva. Gratidão imensa para aqueles que participaram na live anterior, e vamos já agradecer para aqueles que estão aqui, você que está aqui diretamente para essa live, acompanhando esta live. Por isso, eu peço para você, partilhou, partilhe com mais pessoas, para que eles possam aqui juntos conosco acompanhar esta live e possam dar o seu contributo necessário para que nos edifiquemos por meio da mensagem de consolo, por meio de palavras edificantes e por meio de ensinamento construtivo que nos ajuda a ter grow up ou um crescimento na nossa vida, em quaisquer que seja áreas ou segmentos ou artérias. Todos nós desejamos crescer e, aliás, é típico do ser humano desenvolver na sua vida, independentemente de qual faceta seja. Mas, em nítido contraste, em meio de tantos obstáculos, algumas pessoas têm dificuldade de como é que elas podem então fazer diferente e poder encarar os desafios, as crises que elas enfrentam, superá-las e ainda assim transformar essas crises em oportunidades. Eu vou falar mais para vocês que estão aqui no Facebook do que o pessoal que está diretamente no Instagram. Quem desejar fazer alguma pergunta, esteja à vontade, escreve nos comentários, o futuro é agora, escreve aí agora no comentário, o futuro é agora, para que eu possa saber que você está aí do outro lado, que você está acompanhando a nossa live. Escreve no comentário, o futuro é agora. Minha imensa gratidão por você dedicar esse tempo
tempo precioso para estar aqui nessa live acompanhando. Agora eu peço para você, partilhe com mais pessoas para a gente falar junto desse tema, de como superar obstáculos, crises e transformar essas crises em oportunidades. Como superar as crises e transformar essa crise em oportunidade. Esta é a segunda da série de 4 lives especial 2023, onde eu, Milton Sebastião, com você partilho experiências e conteúdos que vão ajudar a agregar maior valor e na construção de um mindset positivo, de vencedor, rumo para o próximo nível, para enfrentar obstáculos e claramente sair vitorioso. Então vamos lá falar sobre a temática que nos traz aqui. Crise. Todo mundo fala de crise, todo mundo fala de problema, todo mundo fala de situações difíceis. Mas o que vem a ser uma crise? Uma crise é um momento de sofrimento intenso, segundo a psicologia. A crise também pode ser entendida como uma mudança brusca ou até mesmo uma alteração no desenvolvimento normal de um percurso ou de um evento. Todos nós estamos suscetíveis a lidar com crises ou estamos submetidos a crises. Quais são os tipos de crises que podem existir? Elas são de diversas naturezas. Pode ser crise econômica, pode ser crise institucional, pode ser crise empresarial, pode ser crise emocional, pode ser crise espiritual, pode até ser crise política. Independentemente de qual seja o estilo ou o tipo de crise, o que nós sabemos é que crise não é bom para ninguém. Crise não é bom para ninguém. Agora você diz para mim, que crise você está enfrentando na sua vida? Você tem uma crise conjugal? Você tem uma crise espiritual? Você tem uma crise profissional? Você tem uma crise empresarial? Você tem uma crise financeira? Qual é a crise que você está enfrentando hoje? E algo típico e assim bem interessante é que na China a palavra crise ela é junção, é a mesclagem de duas palavras, Wei Ji. Separadamente, Wei significa risco ou perigo, ao passo que Ji significa oportunidade. Então, não é em vão que esse nosso tema veio ao acaso. Pressupõe dizer que dentro de cada crise há uma oportunidade. Se Wei Ji junto significa oportunidade, portanto, as crises são uma oportunidade que a gente tem para refletir o máximo possível da natureza ou até mesmo o quanto a gente é forte, capaz de lidar com qualquer dificuldade e problema que surgem nas nossas vidas. As crises de todo não são tão ruins assim. O que precisamos saber é identificar quando é que estamos diante de uma crise. Então, logo a gente identifique que estamos diante de uma crise, buscar soluções para a gente superar essa crise e da melhor maneira possível transformar essas crises em oportunidade. Agora a pergunta que surge é: mas Milton, como é que eu posso superar uma crise? Independentemente da crise que você esteja enfrentando, eu vou te dar para você algumas dicas que podem te ajudar a superar a crise que você esteja enfrentando. Primeiro de todo, vencedor. Primeiro de todo, vencedor. Mentalize isso aqui. Não ignore a crise. Não ignore a crise. Não ignore o problema que você está enfrentando. Você deve fazer um diagnóstico, assimilar e assumir que realmente estás diante de um problema. Sim, de uma crise. Ter problemas é inevitável. Ser derrotado pelo problema é opcional. Então, quando você assume, quando você aceita
que você está diante de um problema, que você está diante de uma crise, é um meio caminho andado, é logo o primeiro passo para que efetivamente você possa conseguir lidar e superar. Primeiro de tudo, não ignore o problema, assuma o problema, assuma que você está numa crise conjugal, assuma que você está numa crise espiritual, assuma que você está numa crise financeira, assuma que você está numa crise emocional, assuma que você está numa crise empresarial, assuma que você está numa crise que seja, importa que seja crise, mas assuma que você está diante de uma crise. Recordando, a crise é uma mudança brusca, numa alteração do desenvolvimento de qualquer evento e qualquer percurso. Ela é negativa, Sr. Milton? Claro, ela é negativa. Então, se há uma alteração, uma mudança brusca, há uma escassez dentro daquilo que é o evento ou a natureza da vida que você está vivendo, você está diante de uma crise. O passo número 1 é: não ignore a crise, não ignore o problema. Recorde, ter problemas é inevitável, mas ser derrotado pelo problema é opcional. Segundo, evite o catastrofismo. Evite o catastrofismo. O que então está aqui, catastrofismo, que nós devemos evitar? Quando você olha para as mídias sociais, quando você olha para a TV, telejornal, você liga, não é a TV, logo você lida com situações difíceis, você lida com notícias difíceis. E quando você alimenta cada vez mais o teu subconsciente, alimenta a tua vida com notícias ruins, você está contribuindo negativamente para que você possa então estar num estado de pessimismo. Então evite o catastrofismo, evite ouvir notícias ruins, evite programas televisivos que só falam de pestilência, que só falam de pandemia, que só falam de problemas, guerras, destruição. Evite na sua vida. Evite na sua vida. Evite o catastrofismo. Essa daqui é a segunda dica que eu dou para vocês. Escreva aí no comentário: o futuro é agora. Escreva aí no comentário: o futuro é agora, para você que está aí me acompanhando nesta live. Então evite o catastrofismo, evite ver notícias ruins, evite ouvir notícias ruins, evite até pessoas negativas que têm prazer em dar notícias ruins. Há programas televisivos que quando você ouve e acompanha esses programas, você sai cabisbaixo, você vê, uau, parece que o mundo está no fim. E é aquela situação que você diz que realmente as coisas estão difíceis, estão mesmo muito difíceis, e que alguma coisa deve ser feita. Você precisa parar de se alimentar dessas informações, dessas notícias. Evite o catastrofismo. A seguir, tenha paciência. É muito importante ter paciência. As crises, elas não surgem num momento e desaparecem noutra. Então, para todos os efeitos, você precisa ter paciência. Paciência vai te ajudar a desenvolver a persistência. A persistência vai te ajudar a desenvolver a resiliência. A resiliência é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com dificuldades, adversidade, problemas, situações difíceis de uma forma entusiástica e positiva, sem permitir que nada interfira na sua estabilidade emocional. Então, para que você possa ter resiliência, essa persistência, é necessário desenvolver a paciência. Não há mal que dure para sempre. Ouve com atenção. Não há mal que dure para sempre. Você vai passar por uma situação de crise, certo? Mas essa situação de crise não vai durar para sempre. Depois da tempestade vem a abundância. Então, de todo, você deve ser o máximo possível otimista, ser paciente
Entender que as situações difíceis de crise que você enfrenta poderão ser ultrapassadas, que não há mal que dure para sempre. Porém, por conseguinte, tenha autoliderança. Assuma a sua vida. Assuma a responsabilidade da sua vida. Assuma a responsabilidade da sua vida. Você que deve definir aquilo que deve te afetar. É claro que a gente diz que ninguém nos faz feliz ou infeliz. Este poder está em nossas mãos. Então, se ninguém te faz feliz ou infeliz, então tome a autoliderança na sua vida. Não permite que nada perturbe a sua paz. Não permite que absolutamente nada perturbe a sua paz. Seja líder de você mesmo. Tenha a autoliderança. Tenha o comando da sua vida. E aquela circunstância que o pessoal diz, não, Deus está no comando. Deus não está no comando. Deus nunca esteve no comando. Deus está no controle. Quem está no comando da sua vida é mesmo você. Então tome aqui o comando da sua vida. Assuma a autoliderança da sua vida. Nada acontece para quem nada faz. Nada acontece para quem nada faz. Se você ficar parado e não fazer alguma coisa, nada também vai acontecer. Então seja líder da sua própria vida. Seja o comandante do seu próprio navio e decida vidas. Então tome as rédeas de situação daquilo que você está vivendo na sua vida. Seja líder da sua vida. Porém, o que é que mais pode te ajudar a superar as crises e transformar elas em oportunidade? Perseverança. É claro que você tem que ter paciência, mas sobretudo a perseverança vai te ajudar a continuar. A perseverança, a insistência, a consistência, com atitude positiva vai ajudar você a superar e continuar nessa senda, continuar neste caminho. Portanto, é necessário que você tome nota de que grandes pessoas que hoje alcançaram um nível de sucesso na vida e não só, todos eles foram perseverantes. Eles insistiram, persistiram e não desistiram. Tiveram consistência naquilo que eles queriam fazer. Tiveram essa consistência e exigiu deles perseverança. Então persevere acima de tudo, e essa perseverança vai ajudar você a alcançar os seus objetivos na vida. Portanto, lidar com crises não é fácil, claro. É muito simples dizer, mas não é fácil fazer. E eu tenho a certeza absoluta que, independentemente da crise que você esteja passando, a sua vontade maior é que essa crise passe, é que essa crise possa deixar de existir. Claro, mas para o efeito é necessário ter perseverança. Por último, é necessário ter fé. Ter fé. A fé é a expectativa certa de coisas não observáveis. A fé é a expectativa certa de coisas não observáveis. Faça a diferença. Faça a diferença. Então carrega uma fé intrinsecamente e dentro de você, essa fé vai lhe ajudar a superar obstáculos, a superar crises. Então se você carrega essa fé dentro de você, se você tem essa fé que transcende qualquer dificuldade que você possa enfrentar, qualquer crise que você possa enfrentar, manifeste essa fé. Essa fé deve estar respondida, deve transcender, deve resplandecer, deve se manifestar da forma como você lida com as suas crises. Se cada momento que você lida com as crises você fica cabisbático, se cada momento das suas crises você fica triste, se cada momento das suas crises você fica embaixo, você está nutrindo energia para que efetivamente as suas fraquezas possam ser manifestas. Então tenha fé, acredite piamente que essas crises poderão ser piamente ultrapassadas. A fé, repetimos, é a expectativa acerca de coisas não observáveis. Então tenha fé de que essa crise que você está enfrentando vai ser ultrapassada, com toda a certeza
absoluta. Então, faça a diferença. Faça a diferença. Fazer a diferença como? Faça a diferença na forma como você vai lidar com a crise. Faça a diferença na forma como você vai lidar com a crise. Se em crise, o perigo, G oportunidade. Se é nas crises onde surgem as oportunidades, transforme essas crises em oportunidades. As pedras que são lançadas contra você, você deve pegar essas pedras que são lançadas contra você e construir o teu templo, e construir o teu edifício. Portanto, há mal claramente que vem para bem. Então mentalize isso. Deus escreve certo em linhas tortas. Ou melhor, em algumas circunstâncias você vai pensar que essas tribulações são para deixar você cair, mas não, são para edificar você, para refiná-lo e prepará-lo para coisas bem maiores. Aliás, nós somos refinados nas tribulações. Mares calmos não fazem bons marinheiros. Então, se cada tempestade que você enfrenta, cada água brava que você enfrenta, é uma oportunidade para mostrar o tamanho da sua fé e o quão forte, vencedor você é. Portanto, oportunidades, elas devem ser transformadas, ou melhor, crises devem ser transformadas em oportunidade. As coisas acontecem, algumas como bênção, algumas como lições. Ou você ganha, ou você aprende, mas você nunca perde. Diante de uma crise você não perde. Ou você ganha, ou você aprende. Transforme a crise em oportunidade. Se aquilo que está acontecendo na sua vida lhe coloca embaixo, lhe tira a vontade de viver, lhe tira a boa disposição, então é momento, é hora de você transformar a sua mentalidade e fazer com que essas crises possam ser algo positivo. E quando você não sofrer nenhuma crise, você deve estar preocupado. Você deve estar preocupado. As crises, elas têm uma particularidade. E no meio de uma crise, ao fim de uma crise, há uma grande bênção que você vai efetivamente receber. Então creia piamente que não há sacrifício sem benefício. De igual forma também que não há sacrifício sem benefício. Não há crise que não gera oportunidade. Todas as crises geram oportunidade. Tudo vai depender da forma como você enxerga. Portanto, aqui está. Essas são as dicas que eu dou para você para lhe ajudar a superar as crises. Primeiro, não ignore o problema. Segundo, evite o catastrofismo. Terceiro, tenha paciência. Quarto, assuma a autoliderança da sua vida. Quinto, perseverança. Sexto, fé. A fé é a expectativa certa de coisas não observáveis. Portanto, hoje vamos ficar por aqui. Eu vou deixar um pensamento para você refletir. Diz assim, o pensamento para você refletir diz assim: nunca lamente uma ilusão perdida, pois não haveria frutos se as flores não caíssem. Com isso, eu quero transmitir para você que às vezes coisas ruins acontecem para acontecer coisas boas. Às vezes crises têm que surgir para que ocorram as oportunidades. Seja otimista, vendo oportunidade para cada crise. Não seja pessimista, vendo uma crise para cada oportunidade. Portanto, carregue uma fé na sua vida que pode transbordar e fazer você ter um grow up. Lembre-se sempre, para todas as coisas eu tenho força, graças àquele que me confere poder. Filipenses capítulo número 4, versículo número 13. Para todas as coisas eu tenho força, graças àquele que me confere poder. Então ele conferiu poder para você. Receba esse poder na sua vida. Muito obrigado por você estar aí do outro lado. A próxima live será na próxima quarta-feira.
No dia 4 de janeiro, eu espero você, 21 horas para a próxima live com o tema Não perca tempo, como refazer os seus planos e mudar a sua realidade. Eu espero você na próxima quarta-feira. Gratidão, gratidão, gratidão. Não se esqueça, o amanhã a Deus pertence, a vida é urgente e o futuro é agora. Flash.